Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Celebramos esta Eucaristia em comunhão de irmãos, em comunhão de igreja. E vamos lembrar nesta Eucaristia a nossa irmã Aldora Falcão, a pedido da família de Rosa e Nelson Silva. E vamos concentrar-nos nos nossos pecados para melhor celebrar esta Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, peço e espero. Misericórdia. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que a nossa vida se conforme plenamente ao mistério que celebramos, de modo que a alegria deste tempo pascal nos fortaleça e defenda no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Continuamos neste tempo pascal a meditar e a refletir na leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a igreja de Jerusalém, resolveram escolher alguns irmãos para os mandarem a Antioquia com Barnabé e Paulo. Eram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens de autoridade entre os irmãos. Mandaram por eles esta carta: os apóstolos e os anciãos, irmãos vossos, saúdam os irmãos de origem pagã, residentes em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Tendo sabido que, sem nossa autorização, alguns dos nossos vos foram inquietar, perturbando as vossas almas com as suas palavras, resolvemos, de comum acordo, escolher delegados para vos enviarmos, juntamente com os nossos queridos Barnabé e Paulo, homens que expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vos mandamos Judas e Silas, que vos transmitirão de viva voz as nossas decisões. O Espírito Santo e nós decidimos não vos impor outras obrigações, além destas que são indispensáveis: abster-vos das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das relações imorais. Procedereis bem evitando tudo isto. A Deus.
Feitas as despedidas, os delegados desceram a Antioquia, onde reuniram a Assembleia e entregaram a carta. Quando a leram, todos ficaram contentes com aquelas palavras de estímulo. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu chamo-vos amigos, diz o Senhor, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: é este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor.
mas chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo concederá. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, todos nós que estamos a viver esta pandemia, doentes, familiares de pessoas que estão doentes, familiares de pessoas que já partiram, sobretudo nesta pandemia. Os apóstolos reuniram-se e decidiram enviar a Antioquia mensageiros para levar uma mensagem dos apóstolos. Antioquia era uma cidade da Grécia, e os apóstolos começam a sua missiva assim: reunidos com o Espírito Santo, e decidimos não vos impor outras obrigações, que além destas, abster-vos das carnes imoladas aos ídolos. Os pagãos faziam sacrifícios, matavam grandes animais, sacrificavam-nos aos deuses, e os apóstolos pediram para que os cristãos não comessem dessas carnes. Nem carnes que passavam pelo lume, pelo fogo, desses sacrifícios, e sobretudo das relações imorais. Porque alguns irmãos vindos do judaísmo tinham tentado impor aos que vinham dos pagãos que se convertiam a Jesus Cristo outras exigências. Nós estamos no tempo pascal, o tempo do Divino Espírito Santo. E já antes da festa de Nossa Senhora de Fátima, tentámos situar esta festa do Pentecostes na sua configuração histórica, social, etc. E hoje vamos começar a refletir sobre os dons do Divino Espírito Santo. E hoje só trataremos de um dom do Espírito Santo, o dom da ciência. A nossa fé e no catecismo da Igreja Católica que nós seguimos, diz que os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude, pertencem a Cristo, filho de David, completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 1831. Tornam os fiéis dóceis para obedecerem prontamente às inspirações divinas. São Paulo lembra que todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Filhos e, portanto, herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Diz São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14 a 17. A nossa fé, a fé que professamos, diz que o Espírito Santo nos envia 7 dons. Eu gostaria de começar hoje o primeiro dom, a ciência, o dom da ciência. Vivemos em tempo de pandemia, vivemos numa crise, nem sequer entendemos o que estamos a viver, e certamente com o tempo, com a história,
aqueles que ficarem, aqueles que ficarmos, e acreditamos que seremos aqueles que Deus quiser. Vamos então perceber o que é que estivemos a viver nesta quarentena, o porquê e as causas, etc. E algumas coisas são sinais de Deus. O dom da ciência. Eu lembro-me, nos anos 80, nos anos 90, quando o nosso querido Papa João Paulo II, mesmo o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, quando se expressavam, era o fim do mundo. A Igreja está contra a ciência, a Igreja e ciência, fé e ciência não coabitam, e isso nunca foi o que nós defendemos nem acreditamos. O dom da ciência é o dom divino que aperfeiçoa as nossas faculdades intelectivas e nos ajuda a compreender a realidade como obra do Criador, iluminados simultaneamente e harmoniosamente pela fé e pela razão. As duas asas que levam o espírito humano à contemplação da verdade, conforme a bela descrição apresentada pela encíclica Fides et Ratio do Papa São João Paulo II. O dom da ciência, portanto, abre-nos à contemplação do Criador, mediante o conhecimento da criação. É importante observar que se trata do dom da ciência de Deus, não da ciência das coisas do mundo. A Igreja, os cristãos acreditamos que quanto mais avançarmos na ciência, mais nos aproximamos da sabedoria de Deus. Deus criou tudo com amor e ciência e sabedoria, e o homem, cada passo que dá, se aproxima. Não é o contrário. Deus não nega ao homem a verdade, o acesso à ciência, como o mundo às vezes nos quer dizer, e quando vêm esses argumentos é para esconder algo. E nós estamos a ver, e Deus queira que esta pandemia não seja um sinal disso mesmo. É importante observar que se trata do dom da ciência de Deus, não da ciência das coisas do mundo. Ele envolve o reconhecimento da criação como meio para a contemplação de Deus. Graças ao dom da ciência, os santos, por exemplo, souberam ver Deus atrás das criaturas como que através de um espelho. Quando olhamos para a criação, para os seres criados, vemos a imagem de Deus como num espelho. O espelho não reflete a realidade. A criação reflete a obra e a mão de Deus. São Francisco de Assis compôs o Cântico das Criaturas. Ao Senhor, porque todos os seres criados, desde as flores até às aves, desde a água até ao fogo e o sol, lhe era ocasião para contemplar e amar a Deus, Criador de tudo o que há. O dom da verdadeira ciência nos leva, mediante o reto reconhecimento e reconhecimento das criaturas como criaturas, a vislumbrar o Criador. Entre as criaturas não se incluem apenas os demais seres tangíveis, mas também as próprias ações e comportamentos humanos que fazem parte do mundo criado. O dom da ciência, portanto, nos ajuda ainda a saber como agir e, nesse sentido, evoca o dom do conselho. O Papa Francisco diz que este dom da ciência faz que o cristão penetre na realidade deste mundo sob a luz de Deus. Aquilo que nós não defendemos é o homem querer tomar conta do mundo, modificá-lo
e às vezes usá-lo contra o próprio homem, descobrir e saber como as coisas, isso é bom. O importante, o mal é aquilo que alguns grupos querem fazer através da ciência, usando a ciência como uma arma contra o próprio homem. Leva o homem a compreender o vestígio de Deus que há em cada ser criado. O homem foi feito por Deus e só nele pode descansar, como disse Santo Agostinho. Por este dom, o cristão reconhece o sentido do sofrimento e das humilhações no plano de Deus, que liberta e purifica o homem. Peçamos ao Senhor e ao Divino Espírito Santo o dom da ciência. Mas a ciência que nos aproxima da verdade, que nos aproxima do Criador, e não a ciência, como alguns grupos querem, que manipula e transforma a obra criada contra o próprio homem. E nós sabemos que neste momento corremos muito esse perigo. E disso falavam os documentos e os papas nos anos 80, 90 e até já no ano 2000, etc. E não nos deixemos iludir, nem confundir o dom da ciência que o Divino Espírito Santo nos manda. E nesta pandemia, nós temos que rezar profundamente para que mande ao mundo este dom, que manda aos homens, lhe abra os corações à ciência como caminho para o bem, não a ciência como caminho para o mal. Então, cada um de nós invoca o dom do Espírito Santo, que a ciência nos invada e que os passos que dermos no campo da ciência seja para alcançarmos a verdade, que está em Deus. Irmãs e irmãos, o gesto do Efatá, feito por Jesus no surdo-mudo, deu origem ao que é realizado na celebração do batismo. Peçamos a Cristo a graça de ouvir e de proclamar a sua palavra e digamos: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que as comunidades católicas do mundo inteiro manifestem em gestos e palavras os sentimentos de Jesus, no respeito pela vida, pelos pobres e pelos que não têm voz, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que na sociedade civil e nos serviços públicos todos sejam ouvidos, respeitados e atendidos, particularmente os cegos, os mudos e os surdos, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que os cristãos ouçam a voz do seu Senhor, sejam humildes e cumpram os mandamentos, e peçam a Deus que os converta e torne santos, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que as leituras do Antigo e do Novo Testamento encham os ouvintes da sabedoria de Deus e os inspirem a recusar os falsos deuses, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que os cristãos mais assíduos à Santa Eucaristia sejam amigos sinceros de todos os outros e desejem imitar Jesus nas suas vidas, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, que passaste pelo mundo fazendo o bem, ensinai-nos a imitar o vosso exemplo, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, estes dons, que vos oferecemos como sacrifício espiritual, e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, e entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Michael Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, de um modo particular da nossa irmã Aldora Falcão. Todos aqueles que partiram nesta pandemia,
todos os nossos irmãos e familiares que adormeceram na esperança da ressurreição e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai e com o poder do Espírito Santo, desta vida ao mundo pela vossa morte, livrai-me de todos os meus pecados e de todo o mal, por este vosso santíssimo corpo e sangue. Conservai-me sempre fiel aos vossos mandamentos e não permitais que eu me separe de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Cristo crucificado ressuscitou dos mortos para nos salvar. Aleluia. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Desejo a todos um fim de dia feliz e logo teremos a oração do nosso terço às 9 horas. Então, boa tarde, boa noite. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.